Boa tarde, vamos com as notícias do nosso Maranhão. Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Minha gente, muito boa tarde. Sabe aquela terça-feira com cara de sexta? Eu tô com esse sentimento e não sei por que é, viu? Eu tenho um TDAH altíssimo, realmente, às vezes, e já quase começo o programa falando que é sexta-feira. Quase eu falo que é sextor, mas é terça-feira, né? Terça-feira, inclusive, de feriado em São José de Ribamar. Vocês sabiam disso? Quem me acompanha vai seguindo aí todas as informações, a gente vai salteando nas informações. Sabe quando você pega o seu celular e vai, assim, passando as informações? Não precisa. Pode largar o telefone que a gente vai soltando todas as notícias aqui no Papo Aberto com a sua participação. Pelo nosso telefone, inclusive telefone, minha gente, que tá dando o que falar, né? Porque ontem eu fiz uma enquete, né, pelo nosso telefone, essa enquete não terminou, eu continuo com a enquete, até porque eu vi que muita gente mandou mensagem, se jogador profissional pode ou não disputar um amador, né? Eu fiz esse levantamento depois da gente ver um jogador profissional do Moto, né, o Neto Maranhão, jogando o amador. Já vou logo falando para o torcedor motense que o Neto não está mais no elenco do Motoclube, né? Ele pediu o seu desligamento. Isso foi informação que eu recebi ontem à noite, né? Só para deixar claro que eu mandei mensagem para o diretor, né, do conselho, né, o Luiz Carlos, e mandei também mensagem para o Igor, que é supervisor lá do Motoclube, e mandei mensagem também para o presidente Arthur Cabral do Moto. Então eu fiquei aguardando, né, alguma notícia no tempo aí do programa. Não tem como a gente adivinhar. O atleta tinha sido anunciado há poucos dias. Aliás, é bom que se diga que quando a gente anuncia, mas também quando há desligamento, a gente também anuncia o desligamento do atleta. Isso é normal no futebol profissional, né? Eu acho que o Motoclube está aí pecando em algumas informações, demorando um pouco, e não adianta o pessoal depois ficar chateado comigo, não, porque eu faço meu papel de imprensa e busco as informações de forma aí fidedigna à realidade. Não adianta depois ter aquele chororô, tá? Mas parece que por motivos pessoais. Motivos pessoais também foi o desligamento do diretor de futebol, né? Eu não vou ficar, né, pisando, falando o que eu acho, deixo de achar, não. Vou deixar para o torcedor. Anunciou, outro dia, já estão saindo, o clima não deve ser dos melhores, né? E eu espero que esse clima melhore rápido, porque o Motoclube tem estreia na competição, no Campeonato Maranhense, e o Campeonato Maranhense já começa 10 de janeiro. É 12h03, estou ao vivo. Quem quiser participar, participa, interage. Aliás, eu já começo assim, né? Com a participação do pessoal de casa. Coloca aí, pessoal de casa, John, nosso diretor, por gentileza. Ó, aqui o rapaz disse que ele é contra, né? Ele é contra o jogador profissional jogar amador, né? Opinião do nosso telespectador. A Alex disse, ó, mandou a noite, boa noite, eu sou contra, não é justo com outro time, né? Aí aqui o Alex já tem aquela opinião da questão do amador, né? Quem não está com profissional, pender, tá certo, tudo bem. É porque as competições elas aceitam ou não aceitam, né, Alex? Olha, ó. Campeonato veterano, sim, sou a favor. No veterano, Chiquinho disse que tudo bem, pode jogar no veterano amador. É a opinião do pessoal de casa, né? Que a gente vai colocando aos poucos, participa também, interage, não só com essa enquete. Se você tiver algum outro assunto para dar opinião e quer ver aqui, né, no nosso programa, o programa não é só meu, é seu. E é você que participa e interage sempre, tá bom? Olha, a UEMA realizou um evento, né? O Movimento é para Todos, uma iniciativa que destaca a importância do esporte como ferramenta de inclusão social. Reportagem de Letícia Oliveira.
A Universidade Estadual do Maranhão segue fortalecendo sua política institucional de inclusão e acessibilidade. Por meio do Núcleo de Acessibilidade, em parceria com o Núcleo de Esporte e Lazer, a UEMA realizou o evento Movimento é para Todos no ginásio poliesportivo José Nilson, no campus Paulo VI. Isso para eles é muito importante, eu já visto que eles participam conosco, eles estão interagindo conosco, faz parte do mundo deles. Eles ficam mais dinâmicos, mais felizes, mais conscientes, eles são mais críticos para poder dizer o quanto estar juntos, interagindo conosco. A ação atende atualmente 159 alunos com deficiência e reforma o compromisso da universidade em garantir espaços de convivência, lazer e práticas esportivas adaptadas para toda a comunidade. Qual é a ideia do projeto? Vamos se movimentar, o movimento é para todos. Então, pessoas típicas e atípicas, a gente tem que colocar na cabeça que o movimento ele tem que ser algo rotineiro na nossa vida, como sentar e comer, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo para que a nossa mente também fique bem, né? Então, a ideia é mostrar, né, e motivar essas pessoas para que elas pratiquem, para que elas se movimentem. Os estudantes destacam que iniciativas como esta fortalecem a convivência e o sentimento de pertencimento no ambiente universitário. Para muitos, é uma oportunidade de experimentar novas modalidades, superar desafios e reafirmar o esporte como direito de todos. Não se trata apenas de se movimentar, de fazer atividades físicas. Se trata de inclusão. O Núcleo de Assistência Universitária ele tem promovido políticas públicas que têm tornado a vida do acadêmico mais fácil entre aspas, né? Mas uma vida acadêmica mais pautada na qualidade de vida. Inclusão é mais do que necessário e é uma responsabilidade de todos nós. Inclusão é um tema que precisa não só, né, termos projetos, mas a gente mostrá-los, projetos lindos como esse. Agora eu vou até Brasília, né, com Nildo Costa. Nildo, boa tarde, meu amigo. Olá, boa tarde, Érica Pali, boa tarde você que acompanha aí o Papo Aberto. Érica, aqui você falava o quê? Agora há pouco, terça com cara de sexta, é isso? Sexta. Pois é. Eu tô no sextou. E aqui também não está diferente não, você percebe aí como é que está o movimento, terça-feira, e o clima aqui, para te falar a verdade, já teve até forró, agora há pouco aqui saiu um grupo de sanfoneiro, agora há pouco aqui, inclusive eu vi aqui deputados aí de Pernambuco, até dançando forrozinho, de serra, não tem nada para fazer, dança forró na Câmara. Olha, Nildo, né? Quem está dançando é o povo, Nildo. Né? Isso, e dançando bem. O povo é que está dançando, o forró toca aí em Brasília, isso. Mas o povo dança. E dançando bem, Então, sem movimentação, Érica, sem movimentação aqui na Câmara dos Deputados, haverá uma sessão, talvez à tarde, né, a expectativa para que isso aconteça, né, mas até agora, já são 12 horas e 8 minutos, não sabemos com certeza o que será votado. Bom, nós temos a expectativa que a LOA seja votada no Congresso Nacional, né, até quinta-feira, né, para poder encerrar aqui as atividades. Lembrando que tem hoje terça, quarta e quinta, né, para encerrar as atividades de 2026 e aí partiu só de 2025, perdão, e aí partiu só 2026. Mas hoje tem um assunto importante que trata sobre Maranhão, especialmente uma zona rural aí de São Luís do Maranhão, né? Sobre uma reunião que vai haver da bancada maranhense com o pessoal da FIEMA, discutindo sobre a criação extrativista, a RISEX, aí na Tauá-mirim, né? Tauá-mirim, localizada na zona rural de São Luís do Maranhão. Essa é uma confusão que já dura aí mais de 20 anos, porque nessa área rural aí, os órgãos, né, governamentais, os grandes empreendimentos, né, querem
invadindo aí, construindo, né, área portuária, centro de distribuição de gás, e aí esse pessoal quer a preservação da sua qualidade de vida, vivendo aquilo que eles gostam lá, que é da pesca e agricultura, né? Então tem essa discussão hoje aqui na Câmara dos Deputados, a bancada maranhense discutirá com a FIEMA sobre a criação aí dessa área, dessa reserva extrativista na zona rural de São Luís do Maranhão. Nós vamos acompanhar aqui e daqui a pouco, logo mais, né, no Dizendo Tudo, a gente traz aí os detalhes dessa reunião, tá? E amanhã a gente completa aí qualquer novidade, a gente traz aqui também sobre essa discussão, porque já dura 20 anos essa questão aí na zona rural, uma disputa, né, por essa área, né, Érica? Nildo, obrigada pelas informações, a gente fica aguardando, inclusive, viu, Nildo? Você está ao vivo aí em Brasília, se houver uma movimentação repentina, chegada de algum deputado, inclusive aqui do nosso estado, você pode nos chamar, que a gente entra novamente ao vivo com você. Mas eu não vou perder a oportunidade, porque sei que você gosta do futebol também, foi jornalista esportivo, né, durante muito tempo, gosta da resenha, é flamenguista, né, já sei disso. E eu quero saber se você concorda, né? Nós estamos fazendo uma enquete ao vivo, e eu quero saber se você concorda com o jogador profissional jogar o futebol amador, a pelada de bairro. Tá tudo bem ou não, Nildo? Não, Érica. Ainda sou, tá, Érica? Só para informar ainda. Ainda é esportivo, eu quase te aposentando, Nildo, na área do esporte, perdão. Não, ainda não. Sou narrador esportivo aqui, credenciado à Abraço, Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, né? Então é o seguinte, eu sou contra. Para mim, quando você é profissional, isso eu bato aqui mesmo em Brasília, quando eu vou narrar futebol, que eu encontro alguém, você está no profissional, esquece, cara, você foca no profissional. Por quê? Porque quando você quer algo na vida, você tem que focar, você tem que correr, você tem que buscar. Então não adianta você querer abraçar o mundo de uma só vez. Ou você quer ou você não quer. Se você quer, você tem que correr atrás e focar e ficar ali. Se você quer ir para o amador, bom, tá bom. Porque profissional, no amador, Érica, também, hoje está dando muita grana para jogadores de futebol. Você sabe disso, né? Sim. Às vezes, dependendo da região, aqui mesmo em Brasília, como o futebol não tem essa intensidade toda, então muitos jogadores eles ganham muito bem jogando só nos finais de semana, né? Enfim, jogando no amador, porque isso é 400, é 500 conto, é 300 conto por jogo. Então o cara acaba pegando uma grana boa só jogando futebol. E então o cara se foca só para o amador. Mas não dá para ficar conciliar as duas não, porque aí é perigoso, né? Não é justo para o clube pagar você e você correr o risco de se machucar gravemente e se machucando, quem vai ter que arcar com o seu tratamento é o clube. Zero. Perfeito. Esse é nosso repórter multifuncional, Nildo Costa, que vai da política ao esporte no piscar de olhos. Obrigada, Nildo. Rapaz, tá vendo? Okay. Como é bom a gente ter opinião. Nildo que é, né, da área, que narra jogos. Então, a opinião do Nildo também, eu quero saber a sua. Cadê? Cadê do nosso telespectador? Coloca aí a opinião do nosso telespectador. É contra? A Regina Pereira já disse que é contra. Tá aí, Regina, obrigada pela participação, a mulherada participando e dando opinião no futebol sempre, obrigada, viu? É errado, porque o profissional pode se machucar e ser dispensado sem receber rescisão de contrato e ser peladeiro novamente. Tá aí a opinião do Domingos dos Santos. Aliás, eu vou aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Dominguinhos, né, lá da Madre Deus. Ele me cobra esse alô e eu acabo esquecendo. Dominguinhos, ó, um beijo, um forte abraço. Não esqueço de você, eu esqueço às vezes no ao vivo de te mandar um abraço, viu? César é contra a galera participando, interagindo com a gente. Eu vou para um rápido intervalo. Você aproveita o nosso intervalo para participar, mandar aí a sua, né? Se você é contra ou é a favor. Se tiver outra coisa que você queira também falar. Os torcedores do Sampaio Corrêa estão chateados com um vídeo, né, que está repercutindo aí nas redes sociais do Dr. Pérez Paz, né, falando que não tem nenhuma ação da torcida contra o Sampaio, que ele esteve no fórum. Então tá aí, tá aberta a nossa enquete para quem quiser
né, participar. Vou para um rápido intervalo, volto já com mais notícias. Segura aí. Voltamos, minha gente, voltamos, e você sabe que a gente vai dando todas as notícias, informando você de tudo aqui no Papo Aberto, né? Inclusive, foi divulgadas informações e regras sobre pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos, o nosso IPVA. Eita! Quando fala IPVA, chega, né, muita gente se treme inteiro, né? De acordo com informações do site, né, as alíquotas do IPVA 2026 no Maranhão permanecem aí as mesmas, com 3% sobre o valor, né, para carros de passeio, caminhonetes e utilitários, além de 2% para motocicletas. Tem aquelas novas regras agora do governo, inclusive isentando, né, motos aí com até 150 cilindradas. O IPVA 2026 no Maranhão poderá ser parcelado em até 3 vezes. O pagamento vai poder ser feito em cota única com desconto de 10% até o dia 27 de fevereiro de 2026. Então, se você tem condição de adiantar, é um bom desconto esse de 10%. Aliás, todo desconto é válido, né? E também a opção do parcelamento, como eu disse, 3 vezes, né? De acordo com a final da placa do veículo. E essas horas eu não sei por quê. Toda vez eu fico com o tal do 02 no final, porque o 02 acaba sofrendo. Coloca aí pra gente na tela grandão. O pessoal tá aí, olha, 1 e 2 já começa logo, né, a pagar a primeira parcela dia 6 do 3, 3 e 4, 13 do 3, e 5 e 6 dia 20 do 3, 7 e 8, 27 do 3, 9 e 0, a data ainda a ser confirmada, né, mas sempre são os últimos números, o 9 e o 0, já isso sempre, né? Então, muita atenção, porque o parcelamento não pode ser feito com parcelas inferiores ou igual a R$100. Então, se você, o seu IPVA, né, der a prestação menor que isso, não pode ser feito parcelamento, tem que pagar aí de forma integral, tá bom? Dado o recado sobre o IPVA, que dá aquele coração apertado, eu nem queria falar nisso, mas eu tenho que dar a notícia para você perto de Natal, né? Aí eu já chego falando de IPVA. Ô presente, Érica, que tu tá me dando. Vamos falar de coisa boa de novo, né? O Imperatriz, que o Imperatriz intensificou aí os treinos de pré-temporada. Às vezes a gente está aqui na capital e tá achando que o cavalo de aço não está forte? Pelo contrário, viu? O professor Silvio Criciúma fala sobre o momento e projetos, jogos e jogos treinos que vão ter. A expectativa se confirmando, né, com a presença, né, fazendo o dia a dia, conhecendo as pessoas, conhecendo o cavalo de aço. Já fizemos 7 períodos, né, sendo 4 com bola, trabalhos técnicos, e uma evolução de um treino para outro, né? Então, digamos que essa largada ela foi muito bem aproveitada. A gente já se prepara aí para uma nova etapa, né, e evoluindo a cada dia, né? Esse é o processo, a pré-temporada ela é fundamental para nós, não que seja diferente para outras equipes, mas a gente, a partir do momento que começar o campeonato, o treinamento vai ser bem pouco, vai ser ajuste de recuperação e outro tipo de treinamento que não seja o de intensidade, né? Então a gente tem que aproveitar nesse momento os trabalhos, e estes primeiros foram muito bem aproveitados. E com relação aos amistosos, né? Sabe que a gente tem a preparação do dia a dia, mas também é importante os jogos para ir alinhando os últimos detalhes. Já tem um número de amistosos? Já desenhado, né? Dia 19, né? Com a seleção local, no dia 23 e 30 contra um adversário do estado do Pará, a definir a sequência, né? Onde será primeiro e segundo, mas conforme já planejado anteriormente, né? Os 3 treinamentos, né, para nós, deixar bem claro isso, você já imita o jogo, você consegue treinar o atleta diferente para que a gente fortaleça os nossos atletas, o nosso time, já com ajustes táticos, né, já bem definidos, encaminhados, com situações de jogo para ser usado nesses amistosos.
como parte do planejamento e de evolução de equipe para que a gente tenha no dia 10 de janeiro contra o Sampaio o nosso time o mais ajustado possível. Aí, né, o professor Silvio Criciúma, que chega, né, com muita expectativa, e a gente sabe que o torcedor do Cavalo de Aço é um torcedor presente, que comparece a todos os jogos e cobra também bastante. Quem também chegou agora, né, e veste a camisa cavalina é Luiz Fernando, e fala sobre esse momento. A expectativa das melhores, né? Já joguei várias vezes contra a Imperatriz, sei do quão grande a equipe é, ainda mais com o apoio da torcida, a gente jogando em casa. Eu creio que a gente tem tudo para fazer uma ótima temporada, e sobre a preparação está sendo muito boa. Né? A gente sabe que a gente tem um grupo bastante unido, está se conhecendo cada dia. Isso que importa, né? A gente tem um grupo coeso, todo mundo se respeitando. Quando um jogar, o outro também tem que respeitar. É claro, a gente tem que ficar chateado quando não estiver jogando, até porque a gente tem uma equipe muito forte. Mas eu creio que a gente se tornando essa equipe aqui, tornando uma família, a gente tem tudo para chegar forte na competição. Aí, o Cavalo de Aço pronto, né, para os jogos amistosos que vai fazer, jogo treino, né, que vai fazer se preparando para o campeonato estadual. Em Humberto de Campos, o Sampaio encerrou, né, encerrou aí a sua estadia em Humberto de Campos, retorna para continuar essa pré-temporada em São Luís. É bom que explique isso, porque o pessoal fala assim, acabou a pré-temporada do Sampaio Corrêa. Não, teve um jogo treino lá em Humberto de Campos, encerra a sua participação lá na cidade de Humberto de Campos, inclusive com uma vitória aí de 3-1, apesar de eu não gostar desse negócio, né, da gente falar de vitória em amistoso e jogo treino, que é para observar, para o treinador observar. Mas se perde, minha gente, aí o torcedor enlouquece definitivamente. Vamos ouvir, né, o Neto, que marcou um dos gols dessa partida. Vale lembrar que, apesar do aspecto festivo, mas o outro time veio para jogar a Vera também, assim como nós. Então a gente concluiu essa primeira fase, né? Uma primeira fase de entrosamento da equipe, de grupo. A gente estava praticamente concentrado todos os dias. Então acho que valeu a pena. A galera já está todo mundo entrosado, enturmada. Assim como a gente conseguiu também assimilar a filosofia, a identidade que o treinador tem, que ele passou para a nossa equipe. Aí agora a gente continua a pré-temporada ainda, a gente sabe que ainda tem muita coisa para a gente evoluir, muita coisa para a gente ajustar, mas tenho certeza que na estreia a gente vai chegar bem afiadinho para fazer um grande jogo. A gente aproveitou muitos dias aqui, trabalhamos muito intensamente, de manhã e à tarde, uma carga pesada. Hoje, tanto que hoje viemos fazer, porque esse jogo aqui, nesse sábado à tarde, vindo de ontem, então a carga está pesada, jogadores com a perna pesada. A gente quis abrir o campo contra um time que não sabe quem nós somos, que corria muito também, mas os dias foram proveitosos demais. A gente aplicou nesse início aquilo que a gente entende que uma equipe precisa, né? Agora, intensidade, parte física, técnica, tática, unindo o grupo, né, para se conhecer, os atletas, conhecer aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Também usamos vídeos para eles entenderem o modelo de jogo. Então, assim, foram dias muito proveitosos. Saio daqui satisfeito com tudo que aconteceu, tudo que a gente aqui teve, a estrutura maravilhosa, não nos faltou nada, alimentação, descanso. Então, assim, agora temos mais aí um tempo pela frente, voltamos para casa agora, para segunda-feira reiniciar com força total, muito ajuste para fazer, muita parte física para crescer. Eu não tenho dúvida, pelo que esses garotos demonstraram de entrega, dedicação, responsabilidade, obediência, nós vamos chegar preparado para corresponder da melhor forma, fazer grandes jogos e que Deus nos abençoe, colocar o Sampaio Corrêa no topo. Isso aí, primeiramente queria agradecer a todo o pessoal de Humberto de Campos aí, a galera que se esforçou para dar o máximo para a gente aí, toda a estrutura, a comissão técnica também, o Sampaio Corrêa que se dedicou ao máximo aí para dar o de melhor dentro do possível para a gente. Foi uma estadia muito boa, a gente não deixou faltar nada. E acaba essa temporada aí, eu fui um dos últimos a chegar aí, mas foi de muita qualidade, deu para perceber que nosso grupo está muito qualificado para a temporada. Hoje um jogo, como você falou, não tão festivo, né? Um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, então a gente, antes da partida, conversou, o professor Luciano avisou que para a gente se dedicar ao máximo e se concentrar, porque seria um jogo complicado. E foi o que nós fizemos, primeiro tempo bom, segundo tempo também muito bom, a equipe está de parabéns, toda a equipe.
Mais uma vez agradecendo todo o pessoal de Humberto de Campos. E é isso aí, vamos embora, que agora a gente tem mais aí, trabalhar forte em São Luís para a gente começar bem a temporada. O importante é o treinador Luciano Quadros ter conseguido avaliar o time. Ao que tudo indica, ele conseguiu isso, né? E agora o Sampaio retorna para dar continuidade aqui em São Luís a essa pré-temporada. E como eu falei, o torcedor ele anda meio chateado. Ele quer resultado, o torcedor quer resultado. Resultado esse que o Sampaio já não mostra há algum tempo, porque foram rebaixamentos consecutivos, os 100 anos trágico do Sampaio Corrêa. Enfim, eu não quero fazer essa retrospectiva mesmo estando no final de ano. Temos mensagens, inclusive, do telespectador. Bom dia, Érica. Érica, hoje, com essa gestão, os verdadeiros torcedores do Sampaio estão com medo desse elenco 2026. Confiar não tem como. Muitas mentiras sobre o jogo amistoso com o time amador. Isso mostra que a atual gestão também é amador. Trazendo jogadores de fora para estrear profissionalmente no Sampaio é chamar torcedores de palhaço. Érica, Sampaio acabou, se não mudar urgente essa gestão. Antes eram 2 mentirosos, agora tem 3 torcedores do Sampaio, não aguentam mais. Então essa é a mensagem do torcedor, que infelizmente continua repercutindo nas redes sociais, e os torcedores vão mandando. Tem mais mensagem? Aqui é o Júlio César que mandou, né? Tem mais outra mensagem aqui. Bom dia, Érica. Não vi o treino do Sampaio, alguém comentou que foi 3-2, foi 3-1. E eu não queria saber da sua abalizada, para eu dar minha opinião. Um abraço do Luiz Augusto para você e sua equipe. Obrigada, Luiz Augusto, obrigada, inclusive, pelo elogio, né, e por, né, acreditar no nosso trabalho, que é sempre de forma imparcial. Olha, uma partida em Humberto de Campos, sem a transmissão, seria irresponsabilidade da minha parte, né, avaliar tecnicamente os jogadores ou mesmo a postura do treinador, que eu acho, né, acredito e já disse isso antes, são apostas do presidente Sérgio Frota. Apostas que podem dar certo, Érica? Pode dar certo. Aposta é aposta. Pode dar certo, como pode dar errado. O problema é a sequência de erros que vem acontecendo e que acaba deixando o torcedor mais aflito e mais angustiado. Mas agora o que resta é aguardar, né? Eu sei que fica, né, o torcedor cada vez mais triste quando não vê imparcialidade, quando não vê a transparência do próprio clube. Já fiz vários convites ao presidente Sérgio Frota para que ele venha aqui no programa sempre falar sobre o elenco, das contratações, enfim, deixar sempre transparente, né, o Sampaio Corrêa. Fico sempre com essa, né, essa constante tentativa. Mas o Sampaio se fecha cada vez mais, né, mantém o torcedor cada vez mais distante e a imprensa também. Ou alguns escolhidos, digamos assim, porque os escolhidos, né, não fazem perguntas talvez que deixem as pessoas, né, sem saber o que responder talvez, ou respondendo aquilo que não foi perguntado. Ao menos é isso que passa a impressão, e eu, vocês sabem que falo mesmo, né? Não adianta depois pode me ligar, passar 1 hora falando comigo no telefone, não adianta nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Quem também fez, né, amistoso, mas depois de 3 semanas de ajuste físico, porque o Maranhão Atlético Clube se apresentou primeiro que todo mundo, vem aí com elenco, né, que se mantém, e fez aí fez um jogo treino contra o São Luís, né? Também não tem transmissão, também não vou opinar, né? Venceu o jogo treino no placar de 2-1. O treinador Marcinho Guerreiro fez muitos ajustes físicos, técnicos, táticos. O Maranhão Atlético, né, entrou aí, fez o primeiro tempo logo 2-0, né, contra a equipe sub-20 do São Luís, em meio a esses testes realizados pelo treinador Marcinho Guerreiro, que observou né, o maior número possível de peças em ação. E eu acho que é para isso que vale realmente, né, o jogo treino. O MAC venceu o jovem time, né, do Leão da Ilha por 2-0, como eu disse, mais o placar. Isso eu tenho certeza que é o que menos importa, né? O que importa realmente é a observação do time. Acho que o MAC não só começou antes, mas está com o pezinho na frente quando você fala de entrosamento. Mantém o treinador,
mantém praticamente assim boa parte do elenco, perdeu peças? Perdeu, mas está indo muito bem aí, ao menos na sua pré-temporada. Vamos ver, né, como é que o Mack reage aí já na sua estreia e do jeito que tá, vai estrear bem, né? Amanhã eu falo mais sobre isso, ó. Fico por aqui, até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, gente!